Salve, salve, amigos telespectadores da Rede América de Televisão, vocês que nos acompanham também no nosso canal oficial, youtube.com/Sul de Minas Foco. Estamos começando mais uma edição do programa Sul de Minas em Foco, sua revista eletrônica, que vai ao ar aqui toda sexta-feira. Toda sexta-feira tem programa novo, tem vídeo novo entrando para você, programa novo também pela Rede América. A Rede América agora, que além aqui do sul de Minas, também está na região de Belo Horizonte, na capital mineira e também na grande BH. Nosso agradecimento, nossa audiência, a vocês que nos acompanham. É um prazer, uma alegria, uma satisfação ter a companhia de todos vocês. A gente vai começar o nosso primeiro bloco, já abrindo espaço aí para uma utilidade pública muito importante, que hoje a gente vai falar de regras para aposentadoria. Quem vai falar com a gente participando do programa é o Dr. Amaury Ludovico, ele que é advogado, especialista na área previdenciária, é professor da Faculdade de Direito do Sul de Minas. A doutora Cláudia também, ela vai ter hoje uma participação muito importante aqui no nosso programa. E eu queria que ele se apresentasse, né? O doutor Amaury já dispensa a apresentação que o pessoal já conhece, né? Eu sempre falo que ele é o Papa do Direito Previdenciário aqui em Pouso Alegre, no sul de Minas. E agora eu queria que a Cláudia, né, se apresentasse para o nosso público, depois eu passo a palavra para o doutor Amaury. Cláudia, é um prazer recebê-la aqui no programa. Boa noite, Lucas. Boa noite, telespectadores. Boa noite, doutora Amaury. A princípio, gostaria de agradecer pelo convite, a oportunidade, né, de estar participando com vocês essa noite, nesse programa. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cláudia, eu sou advogada especialista, militante aí no direito previdenciário. Atualmente atuo nessa área no escritório Fonseca Ludovico Nascimento e Oliveira Advogados Associados, juntamente com o doutor Amaury e os demais integrantes. Agora eu vou pedir, então, para o doutor Amaury fazer a apresentação da doutora Amaury. Mais uma vez aí o nosso tema aí abordando a aposentadoria, que é de extrema importância aí nesse momento que vivemos aí, que é um momento ainda, algumas atividades já retomando aí a normalidade, mas ainda muita gente ainda em isolamento, né? Isso aí. Boa noite, Lucas. Boa noite, Cláudia. Boa noite aos nossos telespectadores. Quero dizer que eu tenho encontrado as pessoas na rua e elas falam, olha, eu não vejo a hora de chegar na sexta-feira para poder assistir o Sul de Minas em Foco e poder estar lá recebendo as informações nesse que é um dos temas mais importantes do Brasil hoje, que é a relação da aposentadoria, das reformas, dos benefícios. As mudanças são inúmeras, a cada momento é uma surpresa. Então, você dorme com uma legislação, acorda com outra, então a situação é bem complexa. Então, a gente está trabalhando muito, estudando muito para poder trazer esse conhecimento para a população. Eu quero dizer que para aquelas pessoas, né, que têm direito adquirido, ou seja, direito adquirido é quando a pessoa preenche todos os requisitos para o benefício que ela está buscando, mas não quer exercer naquele momento, tá? Vamos exemplificar. Nós tínhamos, antes da emenda constitucional número 103, a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, os requisitos dela era que a pessoa teria que ter 35 anos de contribuição, nós não tínhamos uma idade mínima, mas ela acabava perdendo com relação a valores com a questão do fator previdenciário. Com a emenda constitucional, a aposentadoria por tempo de contribuição mudou o nome, passou a ser benefícios programados e houve mudanças significativas aí nas regras. Então, para aquelas pessoas que preencheram os 35 anos de contribuição anteriores à emenda constitucional número 103, essas têm o famoso direito adquirido, ou seja, preencheu os requisitos e não exerceu a partir daquele momento. Então, que a pessoa que tem direito adquirido, para ela está tudo bem, porque ela pode buscar o benefício a qualquer momento ou até fazer um planejamento referente às novas regras para poder ver o que tem de melhor aí. Para aquelas pessoas que a gente chama que tem expectativa de vida, ou seja, tem um direito à informação, são principalmente aquelas pessoas que estavam faltando aí 2 anos para a sua aposentadoria e com as novas regras posteriores à emenda 103, elas vão ter que trabalhar um pedágio aí de 50%. Ou seja, se faltava 2 anos, vai trabalhar mais 3 anos. Faltava 2 anos, de que maneira? Quero explicar de uma forma bem clara, para você, telespectador, possa entender e poder levar essas informações tão importantes para os seus familiares ou até mesmo para você, se tiver nessas condições. Então, para aquela pessoa, por exemplo, uma mulher que tinha 28 anos de contribuição
lá em novembro de 2019, no caso dela, estavam faltando aí 2 anos para chegar aos 30 anos. Nesse caso, aplica-se o pedágio de 50% e ela vai poder, implementando os 2 anos que faltavam e mais 1 ano do pedágio, que é o de 50%, ela vai poder se aposentar, tá? Bom, no caso do homem, vamos entender aí que o segurado tinha 33 anos, lá em novembro, faltavam também 2 anos, e para ele chegar aos 35 anos, aplicando o pedágio, então aumenta mais 1 ano e ele chegaria aos 35 anos. Lembrando que para qualquer uma dessas regras novas, posteriores à emenda constitucional número 103, é muito recomendável que a pessoa faça uma simulação da sua aposentadoria. Já foi aquele tempo que a pessoa chegava na agência, simplesmente entregava os documentos e aguardava a sua carta de concessão. Hoje é extremamente necessário que ele faça um planejamento para ver qual o melhor momento, qual será o melhor valor para que ele possa buscar a sua aposentadoria. Doutora, porque nem sempre... Só aproveitando o gancho, como que é feito esse planejamento? Como que a pessoa que está em casa, que de repente já está se enquadrada aí, nesse momento aí, faltam 2 anos, tem que fazer o pedágio, como que ela faz o planejamento? Como que ela vai saber se compensa para ela? Muito bem. Já que nós estamos falando de planejamento, eu gostaria de trazer aqui algumas dicas muito importantes. Eu falei que às vezes a pessoa pode estar faltando 2 anos, faltando 3 anos. A ideia central é que a pessoa faça uma contagem de tempo da sua aposentadoria. Essa contagem de tempo, ela pode fazer diretamente no site da Previdência Social. Lá ela vai criar uma senha, vai procurar o Meu INSS e lá ela vai fazer uma simulação da sua aposentadoria. Já que nós falamos nessa palavra tão importante e que também merece um carinho muito grande de todos nós, a palavra planejamento, é necessário que o homem, por exemplo, no caso do homem, que ele observe, será que eu tenho tempo militar para ser incluído? Será que nessa questão também houve uma demanda na Justiça do Trabalho, onde existe algum tempo para ser computado? Existem períodos em que a pessoa trabalhou, mas às vezes não contribuiu. O que pode ser feito? Então, todos esses períodos devidamente somados, aí já nós temos a questão do planejamento para saber aí se faltam 2, 3, 5, 10 anos. E é muito importante porque, principalmente na questão do contribuinte individual, aquela pessoa que paga o seu carnezinho ou uma guia através do site da Previdência Social, que às vezes pode estar, às vezes ela falta 5 anos, é importante fazer uma simulação de futuro para ver se ela deve aumentar as suas contribuições nesse momento ou se ela deve manter o mesmo valor, porque ela vai aposentar só daqui a 5, 10 anos. Então, nós temos muitas pessoas que estão nessas condições e que vão aposentar daqui a 5, 10, 20 anos. Então, extremamente importante que ela faça um planejamento desse período. Eu queria que a doutora Cláudia desse mais algumas dicas importantes com relação a essas regras de transição, para a gente poder ir fazendo um bate-papo aqui bem descontraído, à altura do nosso grande público. Bom, doutora Mauri, e acrescentando aí o que a doutora Mauri já explicou para a gente, a importância hoje do planejamento previdenciário, a gente tem enfatizado muito isso no nosso escritório, trabalhando ali no dia a dia, temos feito aí atendimento sempre com mais de um advogado, para observarmos sempre na elaboração desse planejamento previdenciário o que chamamos de quadrinômio perfeito. Porque o planejamento previdenciário ele vai ser analisado sempre caso a caso. Então, esse quadrinômio a gente vai analisar tempo de contribuição, idade, a categoria daquele contribuinte e também o salário de contribuição. Doutor Amaury fez observações importantes aí sobre as regras de transição, as regras de transição que passaram, a ser inseridas no nosso ordenamento jurídico aí a partir do dia 13 de novembro de 2019, com a emenda constitucional 103 de 2019, lembrando, que como o doutor Amaury já pontuou aí, muito importante, nós temos hoje 4 regras de transição, a regra de pontos, a regra de idade mínima, a regra do pedágio de 50% e de 100%. E é importante esclarecer que no planejamento previdenciário, porque que hoje é muito importante e todos os segurados devem estar atentos a isso.
muitas vezes as pessoas se iludem um pouco que lá no sistema do meu INSS tem lá a simulação de tempo de contribuição. Então, com a mudança na legislação, a partir de 14 de novembro de 2019, que quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 103, que alterou toda a nossa legislação previdenciária, as pessoas conseguem entrar pelo site do meu INSS e fazer uma simulação. Mas é importante se atentar que o planejamento previdenciário, ele traz muitos benefícios e ele é imprescindível. E por que eu falo isso? Você, telespectador que está nos assistindo, é importante se ater que 99% dos casos das simulações apresentadas no sistema Meu INSS, eles apresentam falhas. Como a doutora Mauri disse, através do planejamento previdenciário, nós buscamos corrigir as falhas de todo o período contributivo do segurado. Por quê? Com a alteração da legislação, o ideal é que até 13 de 11 de 2019, o segurado consiga o mais tempo possível. E como que a gente faz isso? Com o planejamento previdenciário, nós vamos aí retificar tempos, como o doutor Maurício citou, tempos que constam na CTPS do empregado e que muitas vezes não está incluído no CNIS, contribuições abaixo do mínimo são necessárias complementar essas contribuições para que elas sejam computadas pelo INSS. Além disso, tempo de serviço militar, tempo de atividade especial conhecida aí pela população como período insalubre até 13 de 11 de 2019, é possível que a gente converta esses períodos para que acresça ao tempo de contribuição do segurado e assim consiga aumentar esse tempo de contribuição. E por que ele é importante? Porque quando passarmos a análise minuciosa das regras de transição, nós veremos que cada mês de contribuição será indispensável. Por quê? Por conta da questão do coeficiente do cálculo do benefício. Com a alteração da legislação, o segurado sofreu uma queda muito grande no benefício, porque antes falávamos de 100% do período contributivo de julho de 94 até 13 de 11 de 2019. 80%, desculpa, antes falávamos de 80% de todo o período contributivo, de julho de 94 até 13 de 11 de 2019. Hoje, né, doutor Mauri, nós já falamos aí de 100% do período contributivo até a DER, a data de entrada do requerimento, e nós devemos observar o quê? Que ainda tem um coeficiente aí aplicado nesse 100% de todo o período, que parte de 60% do salário, então, de contribuição. E o que acontece? Esse 60% só vai ser acrescido de 2% no coeficiente a partir de 20 anos de tempo de contribuição do homem e 15 anos de tempo de contribuição da mulher. Ou seja, até 13 de 11 de 2019, nós tínhamos a desconsideração de 20% dos salários de contribuição, os menores salários de contribuição do contribuinte naquele período, desde julho de 94 até novembro de 2019. Hoje já não temos mais essa opção. Então, o benefício o valor do benefício teve uma queda muito grande, não é isso, doutora Mauri? Só aproveitando esse gancho, doutora Mauri e doutora Cláudia, até para o pessoal de casa, acho que pode ser uma dúvida minha, mas pode ser uma dúvida também de quem está acompanhando o programa. A pessoa, quando ela vai aposentar, por exemplo, ela trabalhou aí 20, 25, 30 anos, 35 anos de trabalho efetivo. Ela, lógico, muitas vezes o salário dela oscila, porque ela às vezes troca de emprego, um serviço ela ganhava 2 salários, outro 1,5, depois 3. Esses cálculos, no final, eles são unidos, é nesse ponto que vai dar esse fator e que vai apresentar a média salarial que essa pessoa vai ter quando se aposentar, porque nunca vai ser a média geral ou o último salário, geralmente é do mínimo para ter o teto máximo, né, que hoje está pouco mais de 6 mil. Né? Exatamente. Então, é muito importante a gente entender, Lucas, que quando nós tínhamos essa questão dos 20% dos menores salários, era algo muito importante, porque exatamente quando a pessoa perdia o emprego, ela às vezes fazia a sua contribuição como facultativo, desempregado, fazia na questão de um salário mínimo, ou a pessoa perdia o emprego também e não demorava para ter um novo contrato de trabalho.
Então, eram aqueles valores que eram desprezados pelo sistema que acabava ajudando no cálculo da média da aposentadoria. Com essas novas regras, agora são 100% de todo o período. Então, aqueles valores menores, eles serão somados também. Em contraponto, nós temos um lado muito importante, porque nós temos agora aquela junção, ou seja, aquela soma referente às atividades concomitantes que no cálculo anterior eram feitas de outra maneira, com outros critérios, o que fazia que o benefício ele tinha uma redução significativa. É uma questão que desde 2003 vem sendo trabalhada no judiciário para que houvesse a soma dessas contribuições. Quando eu falo atividades concomitantes, são aquelas que a pessoa tem 2 empregos, trabalha num de manhã, durante o dia, outro à noite, que é muito comum em decorrência do momento, das grandes crises econômicas que a gente vem vivendo, e que aquela possibilidade de chegar em casa, poder dormir tranquilo, já ficou um pouco mais distante. Então, muita gente tem que ter as 2 atividades para poder recompor sua renda. Então, a partir de 2003, quando deixou de existir o que nós chamávamos de intertícios, que a pessoa era obrigada a contribuir, por exemplo, na classe 1 de um salário mínimo até chegar à classe 10 salários mínimos, a gente já entendia que deveria ser somado esses valores da atividade principal e da atividade secundária, que, de alguma forma, melhora gradativamente o cálculo da aposentadoria. Eu quero esclarecer porque muita gente fala, nossa, os cálculos são tão complexos, as mudanças são tão importantes. Realmente elas são, mas eu quero deixar claro que o nosso sistema é um sistema único. Desde a sua criação, lá na época da Lei Eloy Chaves, o que é utilizado é tempo de contribuição e carência. Então, isso nunca mudou no sistema de previdência. O que muda é a forma de interpretação e de consultoria, como as pessoas devem acompanhar as mudanças para poder ter o seu planejamento efetivamente muito bem realizado. Então, a sua pergunta é exatamente essa: como que eu posso controlar as minhas contribuições para que no futuro eu tenha um bom benefício? É exatamente buscar todos os períodos contributivos, né, somar esses tempos e verificar quanto tempo efetivamente tem até a emenda condicional. Certo, nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui e continua a nossa entrevista hoje com o Dr. Amaury e também com a doutora Cláudia. É rapidinho, depois do intervalo.